Olá, este é o Encontro com o Legislativo, o programa onde você é sempre muito bem-vindo, muito bem-vinda. Por aqui, toda semana temos um encontro marcado com os vereadores da cidade de Viçosa e o nosso objetivo é mostrar o que acontece dentro e fora da Câmara de Viçosa, as ações dos parlamentares. E, claro, abrir um canal direto de comunicação com você. Por isso, a sua participação é tão importante. Você pode enviar a sua mensagem ou vídeo e até a sua denúncia para o número que aparece aqui na tela ou pelas mídias sociais da Câmara de Viçosa. Participe com a gente. Esta semana aconteceu a 5ª reunião ordinária dos vereadores. Confere aí o que foi destaque. Iniciando a participação na Tribuna Livre, Maria Aparecida Paiva, presidente do Sinfup, falou sobre a negociação salarial dos servidores municipais. As deliberações da Assembleia ficaram o seguinte: a Prefeitura ainda não definiu o valor do reajuste, se é 2% ou 2,5%, sendo que a nossa database é janeiro. E eu gostaria de saber até se já enviaram para essa casa algum projeto de lei, porque não nos foi apresentado oficialmente o impacto financeiro em relação a isso, que para nós, de fato, é uma recomposição vergonhosa, entre 2% e 2,5%. Ainda no uso da tribuna, o morador da comunidade quilombola Buiaié, Júlio Keniata, pediu a melhoria das estradas rurais. Eu estou aqui representando a comunidade do Buiaié, enquanto comunidade rural, mas também todas as outras comunidades rurais do município. Nós sabemos do grande problema que é as estradas rurais e essa época de chuva. Inclusive, a gente esperava que muitos moradores da comunidade estivessem aqui hoje, porque a gente queria em grupo apresentar a nossa manifestação e a nossa indignação, mas exatamente por causa dessa chuva as pessoas não conseguiram vir. Rogério Fontes, o Tistu, foi o primeiro vereador a comentar sobre o reajuste salarial dos servidores. Logo após, os demais parlamentares concordaram com o colega. No que diz respeito à questão da recomposição salarial, que foi discutida nesta segunda-feira. Falam tanto, às vezes vereadores só apontam os devidos problemas e não buscam solução. Desde o início do meu mandato, que eu venho cobrando, inclusive até discutindo às vezes com o Emerson e com a Cida, a questão da reforma administrativa. Não adianta querer reajustar de forma digna o salário de um servidor que ganha hoje menos que um salário mínimo, se não mexer nos peixes grandes. Vai ter que mexer onde realmente tem que mexer. Reforma administrativa, concordo com a Cida, é já. A vereadora Jamile Gomes teve participação remota durante a 5ª reunião do ano. Ela se posicionou em relação ao Dia Internacional da Mulher. Queria começar minha fala destacando a data importantíssima que é hoje, o 8 de março, e o mês inteiro e as mobilizações do mundo, em relação a essa data. A situação das estradas rurais esteve em foco no grande expediente. Geraldo Deusdedite Cardoso, secretário municipal de Agropecuária e Desenvolvimento Rural, também ex-vereador, prestou esclarecimentos a respeito do assunto. Dentro do nosso cronograma de trabalho vai ser Paraíso e Juquim de Paula. São as duas regiões, as duas estradas onde vão ser atendidas nesse primeiro plano de trabalho nosso lá. O Buié também, além de estrada rural, existem outras políticas públicas que podem agregar nesse sentido. De saneamento básico, a gente já estava pesquisando junto com a Secretaria de Estado a aquisição de biodigestor para doação. A gente já está pesquisando isso. Por fim, os parlamentares aprovaram em primeira votação o projeto de lei 003, que institui a Semana Municipal de Enfrentamento às Violências contra as Mulheres no calendário municipal de Viçosa. O PL é de autoria da vereadora Jamile Gomes e tem a coautoria das vereadoras Marli Coelho e Vanjo Norina. A bancada feminina
da Casa Legislativa. Esse projeto é um projeto da bancada feminina da Câmara Municipal, o primeiro projeto que nós três estamos assinando juntas. A gente entende que instituir essa semana de enfrentamento à violência contra as mulheres no calendário de Viçosa vai nos auxiliar muito a destinar uma semana para a gente debater com mais parcerias, com os membros do Conselho de Coordenadoria Municipal de Políticas Públicas para as Mulheres, Conselho Municipal de Direito da Mulher, para a gente pautar políticas públicas para esse enfrentamento da violência contra a mulher. Esse projeto de lei é de suma importância, porque nós, como hoje nós dissemos, hoje é Dia Internacional da Mulher. Então, se tem pessoas que entendem que tem que dar o parabéns para a mulher hoje, e não é isso que nós não estamos querendo, só questão de parabéns. Nós queremos respeito, nós queremos reconhecimento, nós queremos dignidade. E agora, com essa questão sendo aprovado, que eu acredito que será aprovado esse projeto de lei, essa semana do enfrentamento será do dia 7 a 13 de agosto, quando se comemora, né, a Lei Maria da Penha. Aqui no estúdio, o programa recebe o vereador Daniel Cabral, presidente da Comissão de Constituição, Justiça e Redação, a CCJ. Seja muito bem-vindo, vereador. É um prazer gigante tê-lo aqui. A honra é toda minha, Mônica. Mais uma vez eu quero agradecer pela oportunidade, por esse brilhante programa que inicia, né, mais uma temporada agora no ano de 2022. Estamos juntos sempre, levando informação e transparência para a população de Viçosa. Vereador atuante, jovem, muito jovem, com o ano de 2021, com uma série de desafios. O balanço é positivo, de maneira geral? O balanço ele é sim muito positivo, mas foi um ano extremamente desafiador. A agenda, né, nós entramos no mandato com muitas agendas. Um dos meus maiores compromissos com a cidade de Viçosa é traçar um plano de desenvolvimento para a cidade, mas a pandemia ela barrava tudo isso. Então eu diria que o ano de 2021 foi sobre a pandemia. Então nós tivemos muitos desafios, nós tivemos várias ondas ali, né, no começo do ano, no meio do ano, nós tivemos a onda roxa, nós aprovamos vários e vários projetos para auxiliar o município nesse momento difícil e fomos acompanhando gradativamente ali a evolução da pandemia para que a gente pudesse auxiliar ou pautar determinadas questões ou não. Então, o que a gente fez no ano passado? Entendendo essa dificuldade do povo de Viçosa de lidar com a pandemia, né? Foram muitas vidas perdidas, foi o ano de buscar a vacina, então nós corremos atrás. Basicamente, a gente remodelou todo o mandato e toda a estrutura do mandato para auxiliar a cidade nesse momento difícil. E confesso que foi muito desafiador. Eu acho que isso vai ficar marcado na minha trajetória política. Se iniciou com uma pandemia, né? A gente nunca espera que a gente vai iniciar no meio de uma pandemia. Isso não acontece todo dia, eu espero que não aconteça nunca mais. Mas foi uma verdadeira escola. Uma escola de liderança mesmo, de como lidar com tudo isso, sendo tão jovem. Para as pessoas entenderem, o que você considera o maior gargalo em termos de administração pública para o ano de 2021? Estou dizendo do município. A própria pandemia, ela é um cenário muito incerto. Isso para a administração pública é muito ruim, porque você vive um dia de cada vez. Você nunca podia pautar o outro dia, sendo que era a pandemia que iria ditar, por exemplo, o número de casos, o número de mortes. Então a gente podia, o máximo possível, tentar amenizar esses impactos, mas nós não tínhamos respostas, nós não tínhamos como controlar a pandemia como um todo. E ver o nosso povo sofrendo nessas circunstâncias foi muito difícil. Passando fome, o comércio entrando em colapso, aquela famosa resposta, fecha ou não fecha? Se a gente não fecha, a gente tem o aumento de casos. Se a gente fecha, o comércio também é impactado diretamente. Então isso foi muito difícil, isso foi muito desafiador e travou várias pautas, várias agendas, principalmente quando a gente está falando de desenvolvimento, e eu trouxe isso para o mandato.
eu tenho a intenção de promover o dinamismo na economia local, que é o fortalecimento dos eventos na cidade. Viçosa tem uma característica por ser uma cidade universitária com capacidade de fomentar o turismo, de fomentar grandes eventos. Você acredita que a retomada pode estar aí? A retomada está nisso. A gente precisa agora fortalecer esses setores. Nós temos trabalhado nesse sentido, né, para fortalecer o setor de eventos, fortalecer o setor educacional da cidade, fortalecer as empresas de base tecnológica na cidade, para que a gente consiga atrair mais empresas desse sentido de tecnologia, para a gente manter a nossa mão de obra qualificada aqui, que são os estudantes, e, consequentemente, esses estudantes vão fazer com que a economia local gire mais. Então, agora, essa é a próxima etapa. A próxima etapa agora, a pandemia ela já tem se tornado uma endemia. A gente viu isso ainda com todas as festas do carnaval, com todas as aglomerações. Os índices nos hospitais não aumentaram, o número de casos não aumentaram, porque a nossa população aderiu muito bem à vacinação, do qual a gente passou, né, o ano, acho que eu diria que 2021 foi a luta pela vacina, né? Então, na ausência de comunicação, inclusive por parte do executivo, que é um pouco da minha frustração com o ano passado, porque quando a gente chega no legislativo, a gente entende que a gente é parte de 3 poderes. É o legislativo, o executivo e o judiciário. E o poder legislativo ele é muito limitado. Então a gente precisa muito do executivo, que a própria palavra diz executivo, executar. E o executivo deixou de executar muitas coisas no ano passado, principalmente na hora da pandemia, de auxiliar na comunicação, de dar informação correta. Então a gente abraçou esse papel. E a gente é incansável em dizer, talvez a própria troca de secretários numa pasta extremamente delicada, num momento extremamente delicado, A gente pode fazer uma brincadeira de mau gosto, inclusive, o secretário de saúde se trocou mais de roupa do que qualquer um, né? E isso foi muito problemático, porque você está falando de uma pasta em que ela é estratégica, extremamente importante para lidar com essa pandemia, então foi bastante desafiador nesse sentido. Nós abrimos o ano em janeiro ainda, antes de iniciarmos as ordinárias, né, com o passaporte da vacina. Que passaporte? Quantas polêmicas em torno, não do projeto, em torno de especulações do projeto. Nós vimos um vereador frustrado em dezembro, quando o projeto não passou, e agora em janeiro. O passaporte da vacina seria um pontapé inicial para essa retomada da economia, uma forma de moralizar. Quer dizer, quando o vereador propôs, lá em dezembro, qual era o principal objetivo do parlamentar? A gente tem que colocar um contexto bastante delicado, em que, por mais que a nossa população aderiu à vacinação, esse processo foi atrasado por causa de um presidente. Hoje nós temos um presidente da República que é sim negacionista, que optou por não comprar a vacina, atrasou inclusive na própria vacinação das crianças. Ele também insistiu no mesmo erro e criou-se várias fake news nesse momento pandêmico de desinformação. Desinformação essa que também muitas pessoas aqui da cidade de Viçosa absorveram. Então, se você parar para pensar, há um ano atrás, nesse mesmo momento, eu estava lutando com negacionistas porque estavam dizendo que cloroquina, ivermectina, era remédio de comprovação de eficácia. E na época eu me meti em uma polêmica porque o próprio jornal, a própria associação médica da cidade estavam me criticando por eu dizer e condenar esse tipo de medicação. Passado um ano, depois de todo aprendizado, inclusive o próprio Ministério da Saúde, com uma nota técnica reconhecendo a não comprovação desses medicamentos, mostrando a importância da vacina, porque a gente viu com os nossos próprios olhos. Se nós não tivéssemos vacinado em todas essas ondas com a variante Ômicron, seria uma catástrofe total. Mas diante assim, para minha surpresa, apareceram ainda pessoas negacionistas contrárias a esse passaporte da vacina, que foi proposto como um mecanismo de retomada econômica, justamente para fortalecer um dos principais setores da cidade, que é o setor de eventos.
Por quê? Viçosa tem um contexto muito diferente. Nós temos uma cidade universitária. Nós temos aproximadamente quase 18 mil estudantes. Se a gente pegar isso, é maior que Teixeiras, é maior que Canaã, é maior que vários municípios da região. Então, nós precisávamos de uma estrutura e de mecanismos. Talvez o passaporte da vacina não era 100% eficaz, mas pelo menos era uma dessas medidas. Porém, o processo foi politizado completamente, foi contaminado. Desde sempre? Desde sempre. Desde que você entrou com ele Desde a primeira quando eu vez entrei na com casa? ele, houve grupos políticos querendo se apropriar desse debate para se promoverem eleitoralmente falando e deixaram de lado a questão técnica, deixaram de lado a população de Viçosa, porque quando a gente está falando e pautei esse passaporte, era acima de tudo sobre saúde. Inclusive, eu liguei para o presidente quando o projeto foi reprovado e sabendo que eu podia voltar, porque virou o ano legislativo, né? Isso, nós temos essa prerrogativa, eu falei, presidente, janeiro está aí e o boom de casos é assustador. Se nós não colocarmos algumas medidas para amenizar isso tudo, nós vamos sofrer novamente, nós não podemos fechar o comércio. Foi assim que eu liguei para o presidente e pedi que pautasse o passaporte. Eu achei que várias pessoas iriam votar favorável, que esse debate iria ser tranquilo, entendendo a urgência, mas foi ainda mais politizado e gerou toda essa polêmica. E o que não dá para negar é que, querendo ou não, os estudantes vão retornar 100%, né? A gente está vendo isso e alguma coisa precisa ser feita. Bom, nós vamos para um breve intervalo. Fica com a gente, sai daí não. Estamos de volta e o programa hoje recebe o vereador Daniel Cabral. Vereador, falando em termos de comissão, de CCJ, nós sabemos que uma das mais importantes dentre todas as comissões da casa, porque os projetos passam por ali, e aí a pergunta que não quer calar. Estar à frente de uma comissão tão importante, tão séria, daria para tirar proveito político, meramente político, quando a gente discute, por exemplo, um projeto do vereador Daniel, tá? E um projeto de um par que, de certa forma, politicamente não comunga com os seus ideais. Como é que é permear isso tudo? Com certeza. Mônica, é uma comissão extremamente importante, né, para a população entender melhor todo o projeto de lei que chega na casa e ele tem que passar por uma avaliação na minha comissão, né, a CCJ, onde a gente vai ver a constitucionalidade desse projeto. Ele é constitucional, cabe dentro das competências do legislativo legislar sobre aquela matéria, e eu falo com tranquilidade que se eu quisesse, politicamente, dado ali as circunstâncias de ter o projeto em primeira mão, eu poderia sim politizar várias matérias, eu poderia fazer vários questionamentos, mas acima de tudo eu prezo pela neutralidade dentro da minha comissão enquanto presidente. Todo projeto que chega em conversa com o jurídico da casa... Inclusive do executivo, a gente olha, faz a análise técnica, né, junto com o jurídico, o parecer técnico, para a gente analisar se aquele projeto é constitucional ou não. Então, eu discuto ali o mérito técnico. O mérito político, eu deixo esse projeto para a hora que a gente for votar ele em plenário e os 15 vereadores terem a opção ali de falar sobre a matéria, de dizer o seu posicionamento. Até porque esses 15 vereadores eles foram escolhidos democraticamente pelo povo. Então, nós somos representantes do povo. Não cabe uma comissão, no caso eu enquanto presidente da CCJ, barrar X ou Y por achismo meu, sendo que isso vai ser discutido no plenário. Agora, em questão técnica, nós tivemos vários projetos assim, nós tivemos aquele projeto do ano passado das minorias, onde teve várias polêmicas, que se politizou um projeto que era constitucional, né? Então acaba que... Acho importante a gente dizer, de autoria da vereadora Vanja, porque ficou parecendo que o projeto era seu e não era, né? Não era Você tinha uma coautoria ali no projeto. E
E acaba que depois isso volta também para a CCJ, porque os vetos são analisados. Então, a gente sempre tem esse cuidado. Teve muitos projetos de vereadores que eu conversei com eles, eu falei, olha, isso aqui não pode, isso aqui é inconstitucional, então nós não podemos passar para frente. Eu acho a ideia incrível, eu acho muito necessária, mas não é competência nossa. Então, estou te dizendo para não ter problema. Por quê? Eu me resguardo tendo essa posição. Porque se um dia a gente for confrontado com um determinado tipo de projeto político ou algo do tipo, a gente sempre vai prezar pela questão técnica. Nós estamos nos resguardando. Que é uma casa política e essas circunstâncias de projetos políticos, discussões políticas, elas permeiam, elas só não podem ser a prioridade. Com certeza. Hoje, tramitando na comissão, você citaria algum projeto que você considera que está precisando ser muito mais técnico, por exemplo, ou não? A gente tem alguns projetos, por exemplo, hoje está em vigor, tem um projeto que nós vamos votar, que é a concessão da rodoviária por 30 anos. Nós nos assustamos com esses anos, né? São 30 anos que você vai conceder e muitas das vezes, principalmente o executivo tem pecado muito nisso. Mandado projeto para a Casa Legislativa sem as devidas justificativas e a gente tem que ter varinha mágica para tentar interpretar o porquê daquele projeto. Então eu sempre tenho cuidado de ir até o Executivo. Esse último mesmo eu conversei com o Luan e essa concessão de 30 anos é porque tem-se a ideia de construção de uma nova rodoviária. Essa do centro, por exemplo, vai ficar como um terminal local de conexão e tem-se a ideia de achar um novo espaço para a construção dessa rodoviária. O que não é uma nova discussão. Não é uma nova discussão. A gente, enquanto cidadão, a gente vem acompanhando esse desejo, esse anseio de outras administrações. Eu só estou trazendo esse exemplo porque isso não estava constando no projeto. A gente achou que essa rodoviária atual seria concedida para uma empresa por mais 30 anos. E não é isso. E não é isso. Vai ser, eu até entendo esse tempo de 30 anos porque vai ser licitado a empresa que vai construir e ela vai pegar essa rodoviária ali por 30 anos porque ela precisa de fato compensar todos os gastos que ela teve, que ela eventualmente vai ter nessa rodoviária por anos. Então a gente toma esse cuidado de conversar. Um projeto que chega, por exemplo, que vai afetar determinado setor, determinado servidor, a gente liga, a gente pergunta, olha, isso, isso e isso, o que vai acontecer? Para a gente chegar no plenário, porque é sim uma discussão política importante, a gente está ali para fazer política, né, e discutir cada um o seu mérito político, aí sim, passado da CCJ, a discussão é política, e aí cada vereador vai ter o seu posicionamento. Vai fazer nada não, Raimundão? Esse lema pegou, né? E aí essa semana você trouxe para a tribuna algo ali que está incomodando, uma ferida aberta, a questão do Mineirão ali, do né? Trevo do Mineirão. Inclusive, nós gravamos um vídeo lá ontem. O prefeito Raimundo havia desafiado a gente que se nós conseguíssemos mostrar no processo, porque aquela obra foi judicializada, né? A prefeitura entrou com uma ação contra o Mineirão e lá a liminar, né, que saiu em relação ao Trevo do Mineirão diz o seguinte, que independente do processo judicial estar correndo, isso não impede que a prefeitura ou ambas as partes, eles deixam claro, né, até o Mineirão possa intervir ali. E nós tivemos lá ontem, inclusive, a população está muito revoltada porque é o cartão, é a entrada da cidade para começo de conversa e tem pedestres correndo risco de vida ali porque não tem uma forma de passar com segurança e os motoristas também. Aquilo parece uma verdadeira, brincando assim, trânsito na Índia, como bem dizem. Então, assim, a gente pede que o prefeito, né, faça a correção o mais rápido possível e, por que não, depois entre com o processo para que a empresa banque todos os gastos ali daquela obra. O que não pode ficar... Já passou muito da questão vergonhosa. Já passou, eu acho que já até se conformaram. E a gente não pode se conformar com determinadas situações aqui em Viçosa. E o Trevo do Mineirão é uma dessas. E o vereador não pode esquecer a questão. Jamais. Né? Então, tá aí o papel dele, ir lá, fiscalizar, voltar a fiscalizar de novo. até que seja resolvido. Eu vou ficar no pé do Raimundo.
até que essa manutenção lá seja feita, porque é inadmissível, desse mês não pode passar. Para o mandato do vereador Daniel, para o ano de 2022. Mônica, passada a pandemia, é claro que ela ainda não acabou, mas a tendência agora é que ela se torne uma endemia. O lema, a palavra-chave agora são duas: geração de emprego e renda. Nós precisamos focar nisso. Se tem uma coisa que você está assistindo, viçosense, que busca nesse momento, é emprego. O pai e a mãe estão buscando emprego para o filho, está buscando oportunidade. A nossa juventude está desesperada, angustiada por emprego. Então a gente sabe que para a gente viver, para a gente ter minimamente condições de vida, nós precisamos o quê? De emprego para pagar as nossas contas no final de mês. Então nós estamos com a nossa agenda voltada para fomentar os principais setores da cidade de Viçosa, para fomentar o setor de turismo, para fomentar o setor educacional da cidade, porque nós podemos aproveitar e muito, e principalmente nós temos um ecossistema de inovação no município de Viçosa muito importante e estratégico. Nós temos, curiosamente, pode parecer que não, mas nós temos muitas empresas de base tecnológica aqui na cidade de Viçosa, inclusive o Tecnoparque da Universidade, que é um dos melhores de Minas Gerais. Qual que é a narrativa? Nós precisamos atrair empresas com base tecnológica e nós precisamos capacitar os nossos jovens, dar curso técnico para que o mercado, e tem demanda, absorva esses jovens. E é isso que a gente está fazendo. A gente está atrás, falando aqui no seu programa, do IFES, que é o Instituto de Ciência e Tecnologia de Cursos Técnicos. Nós estamos tentando trazer esse IFES para cá e mais cursos técnicos na área de sistema de informação para que a juventude viçosa seja capacitada e seja absorvida por esse ecossistema de inovação. Consequentemente, a gente está falando de mais geração de emprego e renda e nós estamos falando de pessoas com bons empregos. Com bons empregos, são mais pessoas comprando no nosso comércio, são mais pessoas rodando, fazendo a máquina ali girar economicamente falando. Então, o meu comprometimento com a cidade de Viçosa agora é pensar um programa de desenvolvimento para a cidade de Viçosa. É urgente, é necessário e a gente precisa parar com essa cultura do tampa-buraco, de é só buraco, buraco, buraco e fazer o município dar um salto em seu desenvolvimento. Porque Viçosa está, sim, muito atrasado. Então, este vereador aqui dedica toda a sua carreira política para proporcionar mais qualidade de vida para o povo de Viçosa, um povo que é sofrido e está carente de boas oportunidades. Então, neste ano que está se iniciando agora, legislativo, a população de Viçosa pode contar comigo, porque eu vou trazer muitos projetos e eu vou bater nessa tecla. Geração de emprego e renda. E vamos estar muito por aqui para acompanhar de pertinho essas ações, não é? Com certeza. Nós vamos ficando por aqui. Lembrando que o nosso encontro já está marcado toda quinta aqui na TV Viçosa às 18h. E agora, às sextas-feiras, você acompanha o programa na íntegra pela 100,7 FM às 10h30 da manhã. Eu espero você. Até lá.